E vamos falar do grande jogo desta quinta-feira que acontece na Vila Belmiro, às 19h30, entre Santos e Corinthians. Jogo válido da quarta rodada do Campeonato Paulista de 2026. E com os resultados que já aconteceram e estão acontecendo no Campeonato Paulista pela quarta rodada, o Santos está fora da zona de classificação. Isso significa que o Santos tem que somar pontos nesta quinta-feira, de preferência 3 pontos, que seria maravilhoso para o Santos. Mas, às vezes, você fica naquela desconfiança. Será mesmo que o Santos consegue os 3 pontos depois daquele jogo pífio contra o Guarani? Onde a gente tem até dúvida se o Santos mereceu aquele empate contra o Guarani, pelas circunstâncias que foi o jogo, pelo jeito que o Guarani jogou contra o Santos, e o Santos não soube tirar proveito do momento que o Guarani estava mal no jogo. É o caso do jogo de amanhã, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians, que também não vive um grande momento dentro do Campeonato Brasileiro, mas é claro que a gente sabe que é um clássico e é um clássico perigoso para o Santos. É um clássico perigoso para o Santos, porque do outro lado, querendo ou não, tem um time que está ainda, talvez, tentando deslanchar no Campeonato Brasileiro, que vem também na mesma campanha do Santos, com um empate, com uma derrota e uma vitória. Quer dizer, é o tira-teima para ver quem vai ganhar a segunda amanhã. É o tira-teima, quem vai ganhar a segunda vitória amanhã dentro do Campeonato Paulista. Mas a gente sabe que, do outro lado, é um time perigoso, é um time que tem um centroavante que é uma largura danada para marcar gols contra o Santos, e é isso que a defesa do Santos já vai ter que tomar muito cuidado amanhã. Não só com ele, como às vezes aqueles gols de cabeça que o Corinthians consegue, porque tem dois zagueiros que gostam de cabecear e cabecear bem, que é o caso do Gustavo Henrique, que tem altura e tem aquela jeito para poder cabecear a bola para o gol e muitas vezes fazer gols desde a época já do Santos, e aí fica aquela desconfiança da lei do ex. Agora, vai depender também do Santos, como o Santos vai entrar em campo amanhã contra o Corinthians. É claro que às vezes fica sempre a desconfiança, como eu falei aqui, depois de um jogo ruim que o Santos fez contra o Guarani, aí fica a desconfiança para o clássico. Porque se o Santos tivesse garantido uma vitória lá contra o Guarani, eu tenho quase que a certeza que os torcedores do Santos, até mesmo os jogadores do Santos, estavam todos ali naquela confiança de buscar uma vitória contra o Corinthians. Porque se vier um tropeço do Santos dentro da Vila Belmiro nesta quinta-feira, aí o negócio já começa a ferver tudo de novo lá na Vila Belmiro. Aí já começa tudo aquilo de novo que nós já vem acostumado dos últimos anos para cá. Quando perde um jogo, vira aquela confusão toda. Aí já sai noticiário que o Santos está contratando, já sai noticiário que está buscando, e não chega também ninguém. Até bronca às vezes, tanto escutar negócio de contratação do Santos. Mas vamos falar do clássico mesmo desta quinta-feira. Aquele jogo que todos os torcedores do Santos quer acompanhar, quer assistir, quer ver, porque é um jogo, quando o Santos vence o Corinthians, é motivo de muitas e muitas alegrias. E aí vamos esperar amanhã, quem sabe aí, uma bela de uma vitória do Santos. O Santos que ainda não tem o Tiquinho Soares, que está lá na Vila, não sei, tem umas coisas que não dá para você entender. Tem umas coisas que não dá para você entender. O Gabriel Bom Tempo também, que está fora, com o tal do edema. Tiquinho também é o tal do edema. Não temos o Neymar, que provavelmente vai ser só na virada do mês, para fevereiro. E agora não temos o Gustavo Henrique, menino da Vila, que estava sendo olhado até de bons olhos do Juan Pablo Vojvoda. E é claro que
acabou sentindo uma lesão no músculo, é, como fala lá, adutor da coxa direita, e agora vai se recuperar. Uma pena, porque garoto quer jogar, estava na copinha, que quer mostrar seu futebol para o treinador, para a torcida do Santos, e aí aparecem essas coisas aí. Eu acredito que deve deixar o jogador bem, bem chateado, bem chateado. E do outro lado, o Corinthians, que vem ser um reforço muito interessante, que é o Depay. O Memphis Depay, que não vai para o jogo, é um jogador bastante interessante, a gente sabe disso, e também não tem o Kaká, que não vai fazer falta nenhuma, talvez os torcedores do Corinthians podem até imaginar que é reforço, que é um reforço é bom para o Corinthians, e não tem o José Martínez, que é o jogador que o Escobar caiu na pilha dele lá no outro jogo lá, da semifinal do Campeonato Paulista, e acabou sendo expulso. O cara já tinha, o cara não tinha amarelo, o Escobar tinha um amarelo, ele peitou o Escobar caiu na onda dele, o Klaus, deu cartão amarelo para um, deu para o outro. Para mim, injustamente para o Escobar, mas é aquela coisa, o jogador tem que estar ligado os 90 minutos para saber o que está fazendo. Porque ali na hora daquela discussão, eu mesmo ainda imaginei. Eu falei, quer ver o juiz meter o cartão amarelo para os dois e expulsar o Escobar, mas não deu outro. Então, tem umas coisas que o jogador tem que estar ligado ali para poder saber o que está acontecendo dentro do jogo. Às vezes o jogador toma um cartão amarelo, esquece de ter um amarelo e faz essas coisas. É um negócio muito sério isso daí. É um jogo amanhã que o Santos tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque, de um lado, se o Santos está capengando dentro do Campeonato Paulista, do outro está o Corinthians. Do outro está o Corinthians. E com esse resultado aí, o Corinthians, eu estava vendo ali, parece estar em 8º lugar. O Santos está em 10º. Quer dizer, amanhã já é metade da primeira fase. Vai restar 4 jogos só. O Santos tem que começar a fazer pontos, marcar vitória. Marcar vitória, porque seria 2 vitórias dentro do campeonato, que dá 6, um empate, 7 pontos. Porque tem time pequeno aí, time que subiu agora, que tá lá no alto do campeonato, e o Santos está lá embaixo, naquele papel de reconstrução de novo. Aí é duro, aí é complicado. Vamos ver aqui a escalação. O jogo que vai ser transmitido amanhã pela a Cazé TV, pela Record e pela HBO Max. Acho que é isso. Então vai ter para todo mundo escolher aonde quer acompanhar o jogo. Vamos ver. Vamos torcer aí que o Peixe faça uma grande vitória nesta quinta-feira. O Santos precisa voltar a ganhar. O Santos precisa voltar a dar confiança para os seus torcedores e saber que vai para um clássico confiante para vencer. Porque há quanto tempo que nós vamos estar vivendo nisso daí, vendo esse Santos capengando desse jeito? Há quanto tempo? Desde 2021. Já está na hora do Santos deslanchar dentro de um campeonato e fazer bons campeonatos. Meu Deus do céu, não dá mais para aguentar. Não dá mais para aguentar ficar vendo o Santos sempre nessa pendura. Tudo bem, nós sabemos que vamos ver ainda o Gabigol e o Neymar jogando junto, mas o Santos não pode viver só disso. O Santos tem que ser esses dois jogadores para ser o diferencial dentro do campeonato. Mas quando eles não estão, o Santos tem que ter um elenco ali para poder fazer alguma coisa diferente. Não fazer aquilo lá que fez contra o Guarani. Voltou a mesma estaca zero do 2025, 2024, 2023. Aquele time sem brilho, aquele time sem coragem de vencer dentro de campo. Então, tem que começar a pensar diferente dentro do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Brasileiro já está aí, já está batendo na porta aí, já vai iniciar, já vai começar logo logo. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, porque ontem eu acabei não fazendo o vídeo. Estou com um cunhado e um sobrinho aqui na minha casa, aqui fazendo um serviço aqui. E aí você sabe que serviço é na área, é ali para lado de fora, mas faz bagunça, cimento, leva para lá, leva para cá. E eu cheguei à noite, já cheguei à noite em casa, e eles ainda estavam aqui se batendo aqui. E ontem eu tive uma data muito especial, graças a Deus, 36 anos de casado, graças a Deus, muito bem casado.
Obrigado, meu Deus. E cheguei aqui, os caras inventaram de comprar uma carne e eu já cheguei, a carne já estava comprada. E vamos assar uma carne, vamos assar uma carne. Começamos a assar uma carne, tomamos aquela geladinha, que diz eles que estavam cansados porque do serviço e eu cansado da minha viagem, e acabamos tomando com uma cerveja e conversando, batendo papo, e a hora passou e eu acabei não fazendo o vídeo ontem. Peço desculpa para aqueles que gostam de ouvir eu estar falando aqui as minhas opiniões, e ontem eu passei em branco, mas, como se diz, faz parte da nossa rotina. Às vezes, você bater papo, conversar um pouquinho e jogar a conversa fora faz parte também do dia a dia corrido de todo mundo. Mas hoje estou aqui, graças a Deus, de novo falando do Santos. Olha, quarta rodada do Campeonato Paulista, como eu estava falando. Hora do Santos voltar a vencer. Se tem Neymar, se tem Gabigol, se não tem, mas o Santos tem que voltar a jogar diferente, a fazer jogos bons, a jogar, a encher os olhos dos torcedores vendo o Santos jogar. Não aquele jogo preguiçoso, com preguiça de fazer gols, chegar na cara do gol, chutar a bola para cima. Pelo amor de Deus, o jogador tem que ter um pouquinho mais de noção que está dentro de campo e vestindo a camisa do Santos. Então tem que caprichar um pouquinho mais. Laterais que às vezes têm preguiça de apoiar, laterais que às vezes têm preguiça de marcar, laterais que às vezes têm preguiça de pôr a cabeça na bola. Tem umas coisas que não dá para entender. O gol do Guarani, o Mike não precisava pôr a cabeça na bola. Colocou a cabeça na bola. O gol do Guarani, o Escobar marcando. Tinha que pôr a cabeça na bola. Não pôs a cabeça na bola. Aí é complicado. Aí é difícil. Aí é terrível. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser esse Santos amanhã, porque eu peguei essa escalação aqui, mas eu tenho minhas dúvidas ainda. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. O Ilharão, Gabriel Menino, que na minha opinião tinha que ter mais uma chance. E o Ilharão, o Gabriel Menino, o Roleiser, o Barreal e o Gabigol. Tá faltando 1, 2, 4, 6, 8, 10. Tá faltando um aí, tá faltando o Zé Rafael. O Ilharão, o Zé Rafael e o Roleiser. Barreal e o Gabigol. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. O Ilharão, Zé Rafael, Gabriel Menino e Roleiser. Barreal e o Gabigol. Olha, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu gostei muito do Miguelito quando o Miguelito entrou no jogo contra o Guarani, naquele finalzinho de jogo. Naquele finalzinho de jogo. Talvez seria bem interessante, não sei, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. O Ilharão, Gabriel Menino, Roleiser e Miguelito. Barreal lá na esquerda e o Gabigol. Talvez seria bem interessante esse jogo. Eu gostei de ver ali o Gabriel, o Miguelito. De repente, o Miguelito, ao lado do Roleiser, podia sair alguma jogadinha interessante ali. O Miguelito é um jogador de bom passe e o Roleiser, se ele fazer o jogo que ele fez contra o Guarani, buscando o jogo, pedindo bola, dando passe, seria interessante, seria interessante. Vamos ver, mas vamos ver. Vamos ver se vai ser realmente o Vinícius Lira, se o Escobar não vai entrar pela invenção do nosso queridíssimo Voivoda. O Voivoda tem que tomar cuidado, porque senão ele já está começando a ficar na boca da galera. Ele já está começando a ficar na boca dos Vazas Neymar. E aí ele tem que ficar esperto, porque o povão cai matando mesmo. O povão cai matando. Eu não sei o que seria do Voivoda ele levar uma cacetada aí nos próximos 2 jogos. Eu não sei o que vai virar. Vamos ver, vamos ver. Um provável Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, o Carrilho e o Matheus Pereira, o Breno Bidon, Vitinho e o
Yuri Alberto. Será que é esse time mesmo do Dorival Júnior? Vamos ver também. Dorival Júnior também que vem dando uma rodada no Corinthians ali, vamos ver. O Lucas Caneto Belfort, Belotti vai apitar o jogo. Lucas Caneto Belotti vai apitar o jogo. Evandro de Melo Lima, o bandeirinha. O Anderson José de Moraes Coelho, o bandeirinha 2. E o Thiago Duarte Peixoto no VAR. Vamos esperar que esse pessoal aí apita direitinho, porque é um jogo bem importante, é um jogo bem interessante, até mesmo porque os dois times estão com 4 pontos ganhos e não conseguiram somar mais pontos, e os adversários já estão ultrapassando e já jogando poeira na nossa cara. Pelo amor de Deus, estradinha de terra não. Chega, chega. Foi muito pó no olho que não dá mais para imaginar um negócio desse. Portanto, vamos aguardar aí. Quem sabe aí o Santos aí, de repente, com o Miguelito, ou de repente aí com o Matheus Xavier não vem, porque ele não vai mexer muito no Santos. Talvez a minha dúvida mesmo está aí o Vinícius Lira e o. A não ser que ele querer mexer na dupla de zaga do Santos. Aí vamos ver. Provavelmente o Igor Vinícius vai voltar no lugar do preguiçoso Mike, que já não está aguentando mais. Né? Vamos ver. Vamos amanhã, antes do jogo, a gente vem com a escalação certinha do Santos, aquela confirmada pelo Vojvoda, e quem sabe a escalação da vitória do Santos amanhã contra o Corinthians lá na Vila Belmiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.